Pop Playtime é sem dúvidas um dos jogos de terror que eu mais amo. Mas algo que me deixa muito cativado por essa história, a não ser a história principal, é uma história secundária. Mas que apesar de ser uma história não tão importante, querendo ou não, é uma história legal. É uma história que mostra que, apesar de tudo, a Playtime ela era uma empresa. Apesar de ter pessoas ruins, apesar de ter psicopatas, vilões, cientistas, humanos e tudo mais, também haviam pessoas que apenas queriam o seu dinheiro, apenas queriam viver e só queriam prosseguir sua vida e dar uma boa condição para sua família. Meus amigos, hoje eu vos contarei a história de Rich, um funcionário da Playtime. Então se prepara e vamos para o vídeo. A história de Rich já começa no capítulo 1 de Pop Playtime. Em uma das fitas VHS, fitas conta a história de que o Rich estava conversando com um outro funcionário e ele estava meio que perguntando onde é que se colocaria as caixas Hug, né? Um funcionário lá perguntava pro Rich, e o Rich, que era o encarregado de arrumar essas caixas, era ele que pegava as transportações e colocava em estantes, colocava em caminhões, era ele que transportava tudo, né? Ele pegava as caixas e transportava o pessoal. Só que com isso, o Rich aproveitou esse momento em que ele tava meio que sem saber de nada, porque, tipo assim, nem ele sabia onde colocava essas caixas Hug. Ele começou a gritar, ele começou a xingar a empresa, xingar tudo que havia nela, falar que a empresa é uma bosta, que todo aquele trabalho é uma bosta. Ele começou a xingar tudo. Principalmente sobre ele trabalhar naquela fábrica há bastante tempo, né? Então, ele ainda criticava isso, mostrando que o Rich ele é alguém muito amargurado com a fábrica, alguém muito que odeia aquele local. Mas enfim, partindo aqui para a segunda fita, Rich estava lá, né, e tal, fazendo seu trabalho, né, quando de repente ele começa a dizer sobre a empresa ter escutado suas críticas. Só que aí, ao invés deles melhorarem as condições pro Rich, eles pioram, colocando todas essas críticas que ele recebeu, todas as críticas que ele fez à empresa, tudo nas costas dele, colocando ele em outros lugares piores do que realmente ele já trabalhava, em condições muito mais difíceis do que já era antes. Então ele ainda tomou ainda, né, uma punição aí por ter reclamado da empresa. Partindo para a terceira fita, Rich está conversando com o supervisor Stu. E quando eles conversavam, Rich meio que começa a conversar sobre ele, sobre o quanto que ele odeia aquela empresa. Rich diz que odeia aquele local, odeia aquelas pessoas. Dizem que todos querem pisar na cabeça dele, todos querem o mal dele, e que ninguém ali presta, e que todo mundo é mal, todo mundo é ridículo. E ele conta também sobre uma insegurança que ele tem. Mas afinal, ele ficar sabendo que existem crianças ali, e eles não poderem nem se aproximar delas, isso deixa ele muito desconfortável. O que mostra que existem funcionários que não sabem de nada. Funcionários que não entendem que realmente ocorrem coisas ali. Mas que pela pura inocência, ou pela fábrica realmente não explicar nada, ele acaba ficando meio tipo assim, putz, o que acontece com aquelas crianças, tá ligado? Que mostra o quão triste é trabalhar naquela fábrica e tal. Ele começa a criticar a fábrica inteira. Quando de repente o Stu, ele meio que tenta consolá-lo, tenta meio que mostrar que não é ele só, apenas, que critica aquele local. Nunca vai ter um local muito reservado para todo mundo. Ninguém vai gostar do seu trabalho. Mas que existem pessoas que podem ajudar ele. E aí o Rich fica meio, sabe, meio entendido, sabe? Fica meio entendido. Mas aí o Stu diz que ele vai se aposentar depois de um tempo ali, ele já tá muito tempo na Playtime, já vai se aposentar. Ele diz pro Rich sobre ele passar seu cargo pra o Rich. Pois afinal ele vai se aposentar e a única pessoa que confia é nele. E aí o Rich fica tipo assim, cara, é bom saber que existe pelo menos uma pessoa aqui que realmente não quer pisar na minha cabeça ou arrancar minha cabeça fora. E aí o Stu diz, exatamente, nem todo mundo quer realmente tirar a vida dele, então fazer alguma maldade com ele.
Rich se encontra novamente com o estagiário que acabou de entrar na Playtime. Estagiário esse que chega até Rich de maneira meio sorrateira. Logo, Rich questiona o garoto sobre o fato do porquê que ele tá se escondendo e tal. E o garoto diz que é apenas um costume. Com isso, Rich pergunta sobre as denúncias. Ele recebeu muitas críticas recentemente, muitas denúncias sobre algo que acontece em relação aos funcionários dele. Mas como eu falei, o Stu, ele era um supervisor do Rich. Logo, ele pensou, o Stu passou esse cargo pra ele, então agora ele supervisa outras pessoas que trabalham no mesmo cargo que ele trabalhava antes. Logo, ele meio que recebe essas críticas de denúncias e críticas de pessoas dizendo que as cargas não estão chegando, as cargas estão muito falhas, e também de outra. E logo ele pergunta sobre o ponto de vista do próprio garoto em relação ao que aconteceu, essas denúncias. E ele conta com outro garoto chamado Rod. Ele meio que fez ele tá fazendo uma transportação, né? Ele meio que encheu uma caixa ali, só que essa caixa tava meio full, ela tava meio aberta ali, ele acaba caindo. E quando ele cai, o Rod ele meio que fica zoando ele, sabe? O Rod, os amigos dele ficam meio zoando ele e tal, chamando ele de besta e tudo mais. E o garoto, tão irritado com tudo, com aquele moleque que sempre puxou o saco dele, ele simplesmente foi lá e gritou, xingou aqueles garotos, xingou a empresa, xingou tudo. E ele começou até a falar sobre outras críticas em relação à opinião dele. Falou assim, esse local, Rich, eles usam a gente recebe pouco, a gente é mal olhado aqui, todo mundo nos odeia, essa fábrica é uma bosta, ela não trata bem ninguém. Ele meio que bota toda a raiva dele pra fora e meio que desabafa ali com ele, dizendo sobre o tanto que ele odeia a empresa. Logo, o Rich, ele meio que percebe ali esse comportamento dele e diz que realmente nem toda empresa vai ser perfeita, nem toda empresa vai ter tudo que você deseja realmente ter. Mas que, querendo ou não, nem todo mundo ali é realmente mal, ninguém realmente quer pisar na sua cabeça. Às vezes apenas só se reprimem ao sistema, mas nem todo mundo é mal. E aí ele meio que elogia o garoto ali e tal, e aí ele meio que fica feliz, sabe? Ele fala assim, é bom saber que não tem ninguém, nem todo mundo aqui é um grande babaca. E o Rich disse, nem todo mundo, garoto. Nem todo mundo aqui quer ser o mal. E assim termina a história de Rich. É uma história que eu vi pouca gente falando e acho que vai demorar pra alguém falar sobre. Mas afinal, o Rich é um personagem meio que desimportante, porque ele não é tão importante pra história, mas que ele tem uma história interessante. A gente vê esse lado dos funcionários, me lembra muito bem The Ink Machine, que era um lado de Band que eu gostava pra caramba. Você vê como é que as pessoas realmente daquela empresa eram pessoas normais, só queriam trabalhar, receber seu dinheiro, poder cuidar das suas vidas. Então, ver essas pessoas que realmente só estão trabalhando por trabalhar e não com desejos maléficos, ou ser cientistas malucos, ou ser psicopatas, são as pessoas comuns, é legal de ver. É legal de ver esse lado mais humano da série, esse lado de como trabalhar com uma empresa, como funciona uma empresa. Isso eu acho muito legal. E com a história do Rich fica muito interessante a gente ver esse lado. Bem, não temos mais nenhum relato sobre ele, não temos uma história sobre ele, não temos um relato sobre ele. Muito provavelmente teremos a última fita dele no próximo capítulo, que é o capítulo 5, né? Então, é provável, e é isso. Essa aqui é a minha história do Rich, né, em relação a toda a Playtime e tal. Então é isso. Muito vai até aqui. Lembrando, nós temos vídeo no canal toda segunda, quarta, quinta e sábado, beleza? Segunda, quarta, quinta e sábado temos um vídeo no canal. E é isso, gente. Muito por tudo e até a próxima.